tropeçar, se os meus olhos não puderem te agradar, ó Senhor, vem me levantar, em pé eu vou ficar. Me ensina a tocar meu coração, eu quero viver em teus atos. Me ensina a tocar meu coração, eu quero viver em teus atos. Me ensina a tocar meu coração, eu quero viver em teus atos. Me ensina a tocar meu coração, eu quero viver. Ensina, Pai, tocar teu coração, ó Deus. Nos ensina a ter os pensamentos que te agradam, ó Deus. Nos ensina, Pai, a viver pelos sentimentos que valem a pena ser vividos, ó Pai. Nos dá os olhos do Senhor, Pai, para que enxerguemos as coisas da tua maneira, Pai. Tira as escamas dos nossos olhos, Pai. Renova em nós o teu amor, Pai. Renova em nós aquela fé, aquela vontade de te buscar, Pai. Aquela vontade de te adorar, Senhor, de estar na tua presença. Renova em nós, Pai, esse tipo de vontade, ó Deus. As vontades, Pai, da tristeza, da decepção, Pai, da amargura, tira de nós em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Faz um renovo, Pai, na vida de cada um aqui nesta noite, ó Senhor. Faz um renovo, Pai, da tua maneira, Senhor. O Senhor conhece, Pai, cada um de nós aqui, ó Pai, e muitas vezes, e todas as vezes, Pai, o Senhor conhece melhor, Pai. Existem coisas em nós que não sabemos, que não conhecemos, Pai, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, ó Deus. Renova em nós, Pai, o teu querer, Senhor. Ensina, Pai, ensina, Pai. Ensina a tocar o teu coração, Paizinho amado. Ensina-nos, ó Deus, a olhar o Senhor com aquele primeiro amor, Pai. Aquele primeiro amor, Pai. Desejo, amado, nesta noite voltar ao primeiro amor. Aquele amor de quando você conheceu Jesus e entendeu que Ele era importante para a sua vida. Além daquele Jesus que muitas vezes é mostrado pregado numa cruz, há um Jesus que é vivo, o qual nós servimos. Que nós nos apaixonamos por Ele quando tomamos conta de que Ele era necessário e fundamental nas nossas vidas. Daquele dia em que aprendemos que Ele nos amou primeiro. Ah, o Senhor nos amou primeiro, Pai. Dá-nos, Pai, esse amor, Pai, daquele primeiro momento, Pai. Porque é lá que nós queremos voltar agora, Pai, que Teu Espírito Santo, ó Deus, venha, Pai, nos toque. Aquele que ainda não teve o encontro com o Senhor, não sentiu ainda esse primeiro amor, que venha sentir nesse lugar agora, Pai. Nos faz voltar ao primeiro amor, Senhor. Nos faz voltar ao primeiro amor, Senhor. Nos faz voltar ao primeiro amor, Senhor, e te adorar. Queremos ver os teus olhos, ser abraçados por teus braços.
discernidos pelo teu amor, Senhor, nos leva ao primeiro amor, nos leva ao primeiro amor, onde nada importava, onde tudo era o Senhor, onde a tristeza e a amargura não tinham lugar, onde nós confiávamos e em Ti acreditávamos, enxergávamos mudança pelo Teu amor. Nos leva ao primeiro amor, Senhor. Nos leva ao primeiro amor. Nos leva ao primeiro amor, Senhor. Nos leva ao primeiro amor. Ao primeiro amor, e olhar em teus olhos e te adorar, e ouvir tua voz e então me alegrar, me prostrar aos teus pés, meu Senhor, e confiar em Ti, e confiar em Ti, e acreditar em Tuas mãos e Tuas promessas, e não desistir e não olhar para trás. Me leva ao primeiro amor, Senhor. Me leva ao primeiro amor, Senhor. Me leva ao primeiro amor, Senhor. Me leva ao primeiro amor, ao primeiro amor, ao primeiro amor, Senhor. Deseja, amado, ser levado ao primeiro amor. Deseja ser levado àquele amor assim, que você olhava para você e você enxergava só porcaria, mas ainda assim você falava, eu vou conseguir. Aqueles dias que você estava pior, eram os dias que você desejava encontrar e ter mais do Senhor. Aquele dia que parecia que as coisas iam ser tão diferentes. Queridos, não foi culpa do Senhor se talvez as coisas não deram certo da maneira como ali a gente desejou. Mas é porque nós decidimos viver um outro tipo de amor que não era o primeiro amor, não era o amor genuíno, verdadeiro pelo Senhor. Nosso amor se esfriou por Ti, Pai, nos perdoa por isso, ó Deus. O nosso amor, Pai, passou a ser nas nossas mãos, nos nossos pés, nos nossos achares, na nossa doutrina, Pai, no nosso ministério, na nossa igreja, Pai. E perdemos o primeiro amor, Pai. Nos perdoa, Pai. Nos leva, Pai, de volta ao primeiro amor, Paizinho amado. Que a Tua misericórdia, Pai, nos abra as portas, ó Deus, para resgatarmos isso, ó Pai. É verdadeiro, Pai. É possível, Pai. É verdadeiro, Pai. É isso, Pai. É verdadeiro, é isso, Pai. É verdadeiro, Pai. Volta, Senhor. Nós desejamos viver, Pai, o primeiro amor, Pai. Novamente, ó Deus. Novamente, ó Deus. Ao seu lado, Paizinho amado, crendo no Senhor, Pai, crendo, Pai, querendo aprender a Tua palavra, Pai, Te adorando em espírito e em verdade, mesmo quando nem sabíamos cantar nada, Pai, tudo nos era tão novo, ó Deus, mas ainda assim nós desejávamos, nós queríamos aprender, Pai, porque era para o Senhor e nós estávamos apaixonados por Ti, ó Deus. Querido, deseje se apaixonar a cada dia pelo Senhor, deseje falar assim, Pai, eu quero nessa noite ou nesse dia ter uma novidade com o Senhor. Sabe, como uma criança, cada dia é uma novidade. Nos leva ao primeiro amor, Paizinho. Nos leva ao primeiro amor, para que nós Te adoremos em espírito e em verdade, Te amemos, Pai. Para que nós consigamos Te ouvir, ó Deus, Te obedecer, Pai.
para que a tua palavra não seja pesada, mas seja alegria ao nosso coração, ó Deus. Para que te servir, Pai, seja um privilégio nesta terra e não um peso, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos leva ao primeiro amor, Pai. E que toda honra, Pai, que toda glória, que todo louvor, Pai, e que tudo que é bom, tudo que é santo seja ao Senhor, Pai. Só Tu és o Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, e não há outro, ó Deus. Não há outro, Pai. Nós a Ti dedicamos todas essas coisas, porque reconhecemos que Tu és o grande Deus, o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Aplauda o Senhor, querido, com alegria. Amém, amados? Hoje eu vou falar só lá do retiro, tá? Os avisos aí você já conhece, vou falar. Então, nosso retiro de jovens vai ser nos dias 8, 9, 10, 11 e 12. Então, sexta-feira à noite a gente sai daqui e a gente volta depois na quarta-feira. Quarta-feira a gente volta. Então, vão ser dias assim especiais, né? Ore por isso, né? Se o Senhor colocar no seu coração um propósito, jejue por isso também, né? Para que ali sejam momentos especiais. Então, se você quer ir no retiro e ainda não pegou a sua fichinha, ainda tem, tá bom? Tem 5 vagas, tá bom? Então você pode pegar ainda, tem a cantina que dá para fazer. O pessoal que está fazendo está tirando um lucro bom, aí está dando para pagar praticamente tudo, né? Senão tudo fica bem pouquinho, tá bom? Então existe maneira disso aí, tá bom, queridos? Amém? O tema do retiro vai ser vasos para a honra. Tem um versículinho ali, dá um clique aí para nós aí. Ali, ó. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Tá bom? Esse é o tema do retiro, né? Mas lá também vai ter algumas novidades, viu? Você se prepara aí, que vai ter uns negócios bem interessantes lá. E muitos vão ser pegos de surpresa. Tá bom? Ore por isso então. Amém? Eu vou chamar a Carol que vai nos trazer a palavra. Estenda sua mão, vamos estar orando pela Carol. Paizinho amado, Senhor Jesus, nós estamos aqui gratos, ó Deus, pela Tua presença, pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, Pai. Obrigado, ó Deus, por tudo que já aconteceu e já Te agradecemos por tudo que vai acontecer, Pai, que é através da Tua filha, Senhor. Pai, abençoa a Carol, ó Deus, que ela nos traga a Tua palavra da maneira como o Senhor tem desejado para nós nesta noite, ó Deus. Abençoa a vida dela em todas as necessidades, Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Amém, Senhor. Boa noite a todos, graça e paz. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? Que o nome do Senhor seja sempre glorificado, né? Através dos nossos lábios, né? E que seja sempre de um coração sincero. Amém. Bom, Paulo sempre traz o papelzinho dele, né? Eu também. Senão não tem pregação, né? Como ele fala também. Bom, é um privilégio sempre, né, para a gente estar na casa de Deus, né, para a gente estar nos átrios do Senhor, né, e como diz a palavra de Deus, mais vale um dia, né, nos átrios do Senhor, né, do que 1000 em outros lugares, né, mais vale um dia na presença de Deus, na casa de Deus, né, do que 1000 dias em qualquer outro lugar, né, porque é na casa de Deus, é na presença do Senhor que a gente se alegra, que a gente, né, tem aquilo que a gente precisa, né, é aquilo que nos satisfaz, né, que enche o nosso coração, que nos dá força, vigor, ânimo, né, tudo que nós precisamos, né, nós encontramos no Senhor. E nessa noite nós estamos aqui porque nós somos livres, né, glória a Deus, nós somos livres. Né, o Senhor deu liberdade para nós, né, e se nós estamos aqui foi porque nós escolhemos estar aqui hoje, né, e que nós possamos sempre viver essa liberdade para buscar o Senhor, as coisas de Deus, né, estar na casa de Deus, nos átrios de Deus, né, buscando as coisas do Senhor. E há quase 2 semanas o Senhor me fez lembrar dessa palavra de hoje, né? Que é uma palavra, na verdade, que eu já preguei há alguns anos já, sabe? E o Senhor me fez lembrar novamente, e o Senhor, Ele, né, falou comigo novamente, né, algo novo dEle,
E, né, a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus complete essa palavra no coração de vocês nessa noite, né, que o Espírito Santo de Deus, ele ministre a liberdade dele aqui nesse lugar, ministre a libertação que ele tem, né, para nós aqui nessa noite, em nome de Jesus, através dessa palavra, que está lá em Gálatas 5, primeiro versículo. Gálatas 5, em negrito na minha Bíblia diz assim: a liberdade em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Né, nós cantamos que nós somos livres, né, o Senhor, ele nos fez livres. Né, e o que significa então, né, a palavra liberdade? Né? Qual que é a diferença entre a liberdade que o mundo prega, que o mundo vive, né, e a liberdade que o cristão, né, que a pessoa temente a Deus prega e vive? Né? Qual que é a diferença? Né? Eu acredito que a diferença entre aqueles que vivem no mundo, eles vivem para satisfazer os desejos próprios, né, para satisfazer os seus próprios desejos, as suas próprias vontades, né, as vontades da carne. E eu acredito que o cristão, né, verdadeiro, a pessoa que teme a Deus, ele prega e vive fazendo a vontade de Deus, né? É livre para viver a vontade de Deus, né, para fazer aquilo que satisfaz o coração do Senhor, né, aquilo que agrada o coração de Deus. E, né, a gente vê essa diferença, né, entre viver a liberdade do mundo, né, e viver a liberdade que Cristo, em Cristo, né, que Cristo nos oferece. E na segunda parte desse versículo nós lemos: portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Né, nós lemos que nesse versículo fala para não nos deixarmos submeter novamente a um jugo. Não se deixe submeter novamente a um jugo de escravidão. Né, isso quer dizer que antes de Cristo, né, nós estávamos sujeitos, né, nós estávamos submetidos a um jugo, né, ao pecado. Né, e nesse versículo nós lemos que há possibilidade de voltarmos, né, para esse jugo de escravidão. Né, existe uma chance, né, senão a Bíblia não nos advertiria a permanecermos firmes em Cristo. Né, e, né, no início, quando Deus criou o homem, né, nós conhecemos, né, a história, e Deus, ele criou o homem para ser livre. Né? Deus, quando ele criou o homem, né, e a mulher, ele deu para o homem, né, o livre arbítrio, né, que significa o poder de escolhas, de decisões próprias. Né? Deus deu isso ao homem. E, né, conhecendo a história, nós sabemos que, né, Deus colocou o homem e a mulher para viver num jardim, né, num lindo jardim, né, porque tudo que Deus faz é lindo e é perfeito. E Deus colocou, né, o homem para viver no jardim. E para que ele desfrutasse da liberdade que Deus estava dando, né, para que ele desfrutasse de toda a criação, né, que o Senhor tinha feito até ali. Né, e Deus, ele deu, né, só uma ordem para o homem, né, para que ele não comesse de um fruto, né, de uma das árvores, né, de tantas, apenas de um só. Deus falou: não coma. Né? E o homem, ele desobedeceu a Deus. Né? A escolha dele foi comer do fruto que Deus tinha dito para não comer. E a partir daquele momento ali, né, veio sobre o homem, né, a queda. Né? O homem caiu, o homem pecou, né, e toda a humanidade se tornou escrava do pecado. Né? Veio um jugo de escravidão sobre toda a humanidade. Mas, né, quem veio para nos libertar? Quem veio para nos fazer livres novamente? Né? O Senhor Jesus veio para nos fazer livres.
E em Gálatas 5 o Senhor fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Né? O Senhor Jesus, ele nos libertou através da vida dele. Né? Através do sacrifício dele na cruz, o Senhor Jesus nos libertou. Né? O Senhor, ele pagou um alto preço, né? Para que nós tivéssemos liberdade novamente, para que a gente vivesse livre novamente. Né, para que o pecado não mais nos escravizasse, não mais nos dominasse. Né, foi para isso que o Senhor Jesus veio, para nos libertar. Mas, né, embora Jesus, né, veio, né, para nos libertar, né, nós ainda podemos tomar decisões, né, que fazem com que a gente peque de novo. Né, com que a gente né, pode tomar decisões que vão fazer com que a gente volte para a escravidão do pecado. Né, e algumas vezes a gente aceita, né, voltar para o pecado. Né, às vezes nós aceitamos certas tendências para o pecado e o que a gente não pode mais é aceitar o pecado na nossa vida. Né, o que a gente não pode mais é aceitar o pecadinho ou o pecadão como a gente enxerga às vezes. Né, porque a gente sabe que todo pecado tem uma consequência. Né, e em si, falando do pecado, a maior consequência é a morte eterna. E nós, assim, né, a maioria de nós, né, acredito que nós já fomos ministrados algumas vezes, né, já passamos por ministrações de cura, né, e libertação. Né, e realmente o Senhor curou e libertou, né, e glória a Deus por isso. Né, nós já podemos viver um pouco disso. E o Senhor fala, então, permaneçam firmes. Né, não se deixem submeter novamente àquilo que eu já curei e àquilo que eu já libertei. Né, o Senhor fala para não nos deixarmos submeter novamente. Né, claro que, né, ainda vão ter situações, né, que nós vamos precisar ser curados, né, ser libertos, né, é um processo, é uma vida inteira. Né, mas tem coisas que não mais. Tem coisas que não. Tem coisas que o Senhor já curou e já libertou. Então, permaneçam firmes no Senhor. Não se deixe submeter novamente àquilo que o Senhor já curou, àquilo que Ele já libertou na sua vida. Em nome de Jesus. E deixa eu ver onde eu parei. Em Colossenses 2, 6 e 7, o Senhor nos diz para continuarmos a viver enraizados e edificados nele. Nós precisamos estar enraizados juntos de Cristo, né, construindo uma vida junto de Deus, junto da sua verdade, da sua vontade, né, de maneira assim que o pecado ele vai vir até nós, né, o diabo vai nos afrontar com o pecado, mas nós não vamos cair mais na escravidão do pecado, porque nós vamos estar enraizados no Senhor, construindo uma vida em Cristo. Que seja assim, né, a nossa vida. E o inimigo, ele sempre vai nos apresentar o pecado, né, todo bonitinho, né, ele sempre vai apresentar o pecado, todo bonitinho, todo gostosinho, né, e ele vai apostar sempre no nosso livre-arbítrio, ele sempre vai apostar, né, na nossa desobediência, né, porque foi assim no princípio, foi assim lá no começo com Adão e Eva. Por isso o Senhor diz, permaneçam firmes, firmes, firmes no Senhor, né? E é claro que existe possibilidade, né? Não existe possibilidade de não pecarmos mais, mas em Cristo, né? Nós não vamos ser escravizados mais pelo pecado, né? Não vamos viver mais dominados pelo pecado. Mas em muitas igrejas ainda, né, existem muitas pessoas ainda que vivem escravizadas pelo pecado, né, que vivem dominadas pelo pecado, né, não consegue ter uma vida livre, né, do jugo do pecado, carrega,
né, pecado. E nessa noite o Senhor diz que Ele venceu o pecado, né? O Senhor Jesus nos diz que Ele venceu. E nessa noite, através dele, nós podemos vencer todo o jugo que nós temos carregado até o dia de hoje, né? O Senhor, Ele pode libertar, né? E quebrar nessa noite todo o jugo e nos fazer livres, em nome de Jesus, né? Que nós possamos ser dominados, né? Mas dominados pelo Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, que seja assim, em nome de Jesus. E eu trabalho, né, bem do lado de um bar, né? Na verdade, entre o meu trabalho e o bar tem um ponto comercial, assim, mas é do lado. E assim, eu sempre vejo, né, assim, né, homens, né, mulheres, assim, eu nunca vi entrando ali naquele bar, pelo menos. Mas a gente vê, assim, a dependência, né, das pessoas, né? E, assim, todo mundo, né, acredito que vê essas situações em qualquer outro lugar da cidade. Mas, assim, quando a gente para aí, né, e começa a pensar mesmo na situação daquela pessoa, né, no jugo que ela carrega, na escravidão que ela vive, né, a gente vê a dependência, né, e a gente vê homens, né, de família, homens, né, pais de família, né, quando ainda existe uma família, né, porque muitas vezes isso é o que destrói, né, uma casa, uma família. E é triste a gente ver, né, essas situações, né? Eu vejo ali, nossa, senhores assim que passam o dia, né, que chegam assim pela manhã e passam o dia e é todo dia, né? Às vezes eu vejo, né, a tal pessoa parar assim com o carro e eu, meu Deus, de novo, né? Assim, com idade avançada já, então assim é uma vida inteira, né, sendo escravizada pelo pecado, sendo dominada, né, pelo pecado. Mas eu creio também que todo dia é dia para o Senhor libertar, né? Eu creio, em nome de Jesus, que todo dia é dia para o Senhor libertar o cativo, é dia para o Senhor libertar aquele que está preso, todo dia é dia para o Senhor encontrar aquele que está perdido. Amém? E, né, falando do vício, né, todo viciado é escravo do pecado, né? Por isso que o pecado é um vício, né, porque ele nos escraviza. Mas Jesus pode nos libertar, né, dessa escravidão, né? Nós precisamos crer, né, no milagre que o Senhor pode fazer, e Ele pode fazer nessa noite, né, na nossa vida, né? Basta que a gente decida isso, né? Basta com que a gente fale, eu não aguento mais viver essa vida, eu não quero mais viver essa vida de escravidão, eu não quero mais ser dominado por esse pecado, eu não aceito mais, né? E o Senhor vai te libertar em nome de Jesus, né? E continuando, né, o exemplo né, do vício da bebida, né? Quando a pessoa deixa de beber, deixa um vício, né, a melhor coisa que ela tem a fazer é evitar, né, certos lugares, né, situações que vão de repente fazer com que ela se submeta de novo, né, àquele vício, né? Se parou de beber, né, não entre mais em um bar, nem para comprar uma bala que seja, ou para cumprimentar o antigo amigo, né, que te acompanhava, né? Muitas vezes a gente, né, tem que deixar alguns hábitos, né, para trás, né, para não se submeter, né, novamente, né, porque é uma tentação.